Pessoal, então vamos começar a aula de hoje, né? Bom dia a todos aí. Hoje a gente começa uma nova etapa, né? Um novo componente dentro do curso de vocês. A gente concluiu na sexta-feira 80 horas de introdução à administração e hoje a gente dá início a 50 horas de relacionamento interpessoal e comportamento organizacional. Antes da gente começar a falar sobre esse conteúdo, né? Bom dia, Núbia. Antes de começar efetivamente a falar do conteúdo, só relembrando que todas as atividades do módulo anterior, né, do componente anterior, elas ainda estão disponíveis para vocês, tá? Elas vão ficar disponíveis até as 23h59 de hoje, até as 24 horas, né, de hoje para vocês enviarem. Depois desse prazo, aí vocês, quem não tiver enviado, entra em contato comigo para a gente poder ver o que que faz, se é possível abrir, né, mediante o que vocês falarem e tudo mais. Mas todas as atividades permanecem abertas ainda até o final do dia de hoje. E aí, depois que eu fechar as atividades, aí eu posto lá no grupo, né, como é que ficou o resultado final, se é N1 aprovado, se é N2 também aprovado, ou se, infelizmente, é o N3. Os casos de N3, aí se for por falta de uma ou outra atividade, a gente conversa. Agora, se for, tem muitos alunos que não fizeram nenhuma atividade, nunca participaram, né? Mas acredito que dos que estão aqui presentes na aula hoje não é nenhum dos casos desse tipo, né? Vou projetar aqui os slides que eu trouxe para a aula de hoje para a gente começar a conversar sobre esse componente novo, né? A aula de hoje é uma aula introdutória do componente. A gente vai falar de alguns pontos dele, né? Não vamos falar de todo o componente hoje, mas deixa eu ver aqui. Vocês estão visualizando a tela aí? Sim, Sim? Beleza. Então, o curso de vocês, no total, ele tem essas 200 horas para serem trabalhadas, né? A gente gasta um tempo considerável lá com introdução à administração, que são elementos muito básicos, né, para o restante dos componentes. Vocês vão ver que na hora que a gente for falar desse componente, que é a etapa 2 que a gente começa hoje, vocês vão ver que tem muitos componentes que se assemelham com o que a gente já discutiu, ou que está muito próximo do que a gente discutiu, tá? Então, por isso que ele tem uma demanda de tempo maior. Esse que a gente está agora são 80 horas, ou 50, né? Ou seja, vai ser 2 semanas e meia, mais ou menos, para a gente concluir esse componente. Então, essa semana tem 4 dias, mais os 5 da semana que vem. Enfim, é um componente relativamente rápido. Mas é um componente de uma importância significativa, né? Então, nesse componente aqui, por exemplo, a gente precisa começar a treinar umas habilidades que muitos de vocês disseram ter dificuldade, né? Durante as outras aulas, durante a conversa com o Cassiomar, por exemplo, muitos de vocês disseram ter dificuldade em algum dos itens que a gente vai trabalhar. Então, nessa primeira tela aqui está a unidade de competência, que seria mais ou menos tudo que vocês precisam sair adquirindo depois de passar por esse componente, né? Então, a gente vai falar um pouco de relações interpessoais e intergrupais, trabalho em equipe e dinâmica de grupo, qualidade no atendimento e gerenciamento de tempo. Lembra que gerenciamento de tempo a gente já falou sobre isso, tá? Então, a gente vai falar um pouco de novo, mas de forma mais rápida. Comunicação e comportamento no ambiente organizacional, gestão de competência e gestão por desempenho. Quando a gente for falar desses dois itens, a gente vai demandar um pouco mais de tempo, tá? Porque é algo muito bom e muito utilizado hoje em dia, que é fazer a gestão por competência ou por desempenho. Vocês vão entender o que que é isso, a gente vai gastar um tempo maior nessas duas variáveis depois. Cultura e clima organizacional, nós já falamos sobre isso lá quando a gente falou de estrutura organizacional. A gente também falou um pouco de cultura, de clima. A gente vai falar de autoavaliação, né, que é o processo de você se conhecer enquanto profissional. Isso já começa na aula de hoje. A gente vai falar hoje sobre percepção, e quando a gente fala de percepção, envolve um pouco de autoavaliação. Aí a gente vai para o estudo de suas organizações, seu comportamento aparente, a cultura, o comportamento humano manifesto nos relacionamentos interpessoais, motivação, uso do poder e liderança, perfil empreendedor e competências valorizadas no mercado de trabalho.
Então, basicamente, o grande objetivo dessa unidade é dar a vocês elementos para um melhor relacionamento interpessoal, que é um grande desafio. Quem estava na aula de sexta-feira, quando o Cassiomar falou um pouco disso, é aquele tipo de situação. Olha, eu não gosto de fulano, mas eu trabalho com ele, eu preciso ter o mínimo para se trabalhar com ele. É como se você pudesse ter ódio de todos, mas saber conviver com todos, né? Não externalizar o ódio ou o sentimento que você tem em relação a uma ou outra pessoa. Ódio, raiva, enfim, depende muito do sentimento, né? Então, essa unidade, ela tem como objetivo, né, treinar vocês para esse tipo de relação. Então, eu listei aí os objetivos, que é os mesmos que estão lá no plano de ensino de vocês, que é formar assistentes administrativos capazes de aliar a competência profissional, científica e humanística para atuar em diferentes contextos organizacionais e sociais com ética, responsabilidade social e ambiental. O que a gente está querendo dizer com esse objetivo? O objetivo do curso, ao longo dele todo, é formar assistentes administrativos, certo? Eu preciso terminar o curso e dizer, olha, todo mundo que chegou até o final, 15, 16 pessoas que sejam, elas têm habilidade, elas são assistentes administrativos. O objetivo desse componente em específico é que vocês tenham capacidade para alinhar o que é profissional, o que é científico, o que é humano, e trabalhar nos diferentes contextos, seja ele social, e tendo responsabilidade. Então, o que a gente quer aqui é que vocês, independente da situação em que vocês estejam colocados, né, seja uma situação de oposição, de divergência, de discussão, que vocês consigam ser o mais responsável possível em todos os sentidos. E para isso, ter um bom relacionamento é fundamental. Aí tem o restante do objetivo, né? Compreender o contexto do comportamento organizacional, conhecer e compreender a natureza das pessoas nas organizações, entender as variáveis dos grupos nas organizações e interpretar a dinâmica organizacional. Beleza, a gente fala que vocês precisam ter essa capacidade, mas como vocês vão chegar a essa capacidade? E aí parte para esses pontos no final. Compreender contexto, conhecer a natureza das pessoas que você está lidando, entender o grupo que você está inserido e fazer uma interpretação das dinâmicas que acontecem nesse grupo. Então, esses são as habilidades, ou essas são as habilidades, né, que vocês vão precisar desenvolver ao longo dessas 2 semanas. Alguns vão desenvolver muito rápido, outros não, outros vão sentir dificuldade, outros já têm essa habilidade predisposta, né? Mas o grande objetivo aqui é que vocês apenas entendam como construir um bom relacionamento interpessoal dentro de uma organização, tá? Então, esses são os 2 pontos que discriminam a nossa unidade, que a gente vai trabalhar agora. E a partir de agora, a gente já começa a falar de relacionamento interpessoal. Aqui tem 2 temas, né? É o relacionamento interpessoal e o comportamento organizacional. Ao longo do tempo, esses 2 vão se aproximando, tá bom? E aí, às vezes, a gente não vai ter muita distinção. Mas, a princípio, a gente vai falar de relacionamento. Primeira coisa, todos nós, vocês, eu, qualquer pessoa, ela vive em grupos, tá? Não tem nenhum ser humano que esteja aí vivendo sozinho, apesar do isolamento, né? Todos eles vivem em grupos. Você vive em grupo na sua família, no seu trabalho, quando você vai se divertir, nos estudos, na igreja, é um grupo. Cada grupo tem uma cultura diferente, cada grupo tem regras diferentes. Então, quando a gente aprendeu lá na unidade 1 de cultura organizacional, a gente sabe que cada organização, seja ela qual for, tem uma cultura. Sua família tem uma cultura, seu trabalho tem outra, o seu grupo de sair, de diversão tem outra, enfim. E vocês precisam se relacionar nesses grupos, né? Para que você tenha sucesso em carreira profissional, pessoal, você precisa saber se relacionar dentro desses grupos, né? Esse é um grande desafio. E esse é o grande desafio desse componente curricular, né? É dar a vocês esses elementos. Mas a primeira coisa que vocês precisam ter claro é que vocês não estão vivendo sozinhos, né? Então você precisa pensar no seu comportamento, óbvio, com você mesmo, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas você precisa pensar no seu relacionamento com os demais. Nunca pensar somente na sua forma de agir. Então esse é o primeiro ponto. Nós todos vivemos em grupo. Nós aqui, né, desde dia 1º de março, né, quando a gente começou, nós estamos convivendo em grupos. Eu estou aqui ministrando aulas, vocês estão aí fazendo atividades. É um grupo.
É um grupo que tem uma característica própria, é um grupo que eu não conheço vocês pessoalmente, alguns de vocês se conhecem talvez, mas existe uma característica, existe uma regra, existe uma norma, existe uma relação que precisa ser construída, e tudo isso é um grupo. Então, quando você está na sua família, é um outro grupo, é uma outra organização, é uma outra cultura. E quando a gente fala de grupo, a gente está falando de interação e de unidade. Você tem uma unidade, né, que é o próprio grupo, é uma unidade, é um grupo, e você precisa ter interações nesse grupo. Porque se não tem interação no grupo, não é grupo, né? É individual. Então, todo grupo tem interação entre as pessoas. Seja ela virtual, seja ela pessoal, seja ela por e-mail, enfim, existem relações. E por que que os grupos se reúnem? Por que que os grupos se formam, né? Eles sempre se formam por uma razão ou um objetivo em comum. Eles se formam por normas ou por valores, ou eles se formam também a partir de uma estrutura organizacional. Eu só permitir o Dimar se entrando aqui. Então, o grupo, qualquer grupo que seja constituído, ele tem com concepção, um objetivo comum. Nós formamos esse grupo aqui porque vocês têm um objetivo comum de se formarem ou de buscarem a qualificação de vocês. Certo? Quando você está no ambiente de trabalho, aquilo é um grupo que foi formado com um objetivo, que é o objetivo da empresa, que é a missão dela, que é a visão, que é aquilo que a gente aprendeu. Então, esse objetivo em comum nos faz termos interações uns com os outros. E essa interação precisa ser mediada, precisa ser construída de forma eficiente e eficaz. E também são assuntos que a gente já falou, de eficiência e eficácia. Então, o que é claro? É um grupo que vai ter várias relações, e essas relações vão ser mediadas porque vocês têm um objetivo comum. Se não tiver objetivo comum, provavelmente esse relacionamento não vai ser legal e vocês vão acabar tendo problemas de relacionamento. Quando um membro do grupo ou mais membros não tem o mesmo objetivo. Isso acontece na família de vocês, isso acontece no trabalho, isso acontece com os amigos. Às vezes vocês são 5 amigos ou 6, mas tem 2 que o objetivo deles é um outro que não seja de vocês. Ou seja, vocês 3 têm um objetivo de estudo e tal, e outros 2 que querem mais farra e tudo mais. Então, provavelmente vai haver problemas de relacionamento ali. Né? As relações entre esse grupo, às vezes, não vão ser as melhores possíveis, tá bom? Então, a gente tem 2 tipos de relação. Isso aqui é técnico, é conceitual, e eu queria que vocês entendessem muito isso para a atividade de hoje, tá? É um ponto que eu queria muito que não ficasse dúvidas. Então, depois que eu terminar, se tiver dúvida, vocês perguntam de novo. 2 tipos de relações humanas a gente tem. A gente tem a relação interpessoal e intrapessoal. É muito fácil, não tem muito segredo, tá, pessoal? Interpessoal é como se você se relaciona com outras pessoas. É a relação entre as pessoas. Entre A e B, entre B e C, C e D. Isso é chamado de relação interpessoal. Quando a gente fala de relacionamento intrapessoal, é você com você mesmo. Então, essa imagem do canto aqui é para representar isso, né? É você se relacionando com você. Antes de você conseguir fazer um relacionamento com outras pessoas que seja eficiente, que seja eficaz, é necessário que você se relacione bem com você mesmo. E tem muitos de vocês, de nós, que não se conhecem ainda, né? Que não sabe se relacionar consigo mesmo, não sabe a sua reação com algumas situações, não sabe como que é o seu comportamento em relação a fulano no mercado de trabalho, enfim. Então, são 2 relações que vocês precisam construir muito bem construídas, a sua relação intrapessoal e a interpessoal. A interpessoal, ela é mais dependente, né? Depende muito das outras pessoas. Agora, a intrapessoal, não. Por isso que a gente fala de um processo de autoavaliação, que vocês vão desenvolver ao longo das aulas, tá? Fazer uma autoavaliação, né? Como a gente fez lá na outra de empreendedorismo, né? Vocês fizeram um perfil empreendedor de vocês, mas não era uma autoavaliação. Você estava avaliando o seu perfil empreendedor. Agora, nesse componente, a gente vai fazer uma autoavaliação. Vocês vão se autoavaliar em vários sentidos, tá bom? Então é isso. A grande diferença é que eu me relaciono com outras pessoas, é a relação pessoa-pessoas, e intrapessoal é o que quando você se relaciona com você mesmo.
tá? É o você se conhecer efetivamente. Eu acho que é muito simples isso aqui. Ou vocês têm alguma dúvida ou alguma pergunta sobre esse ponto em específico? Por mim tá Acredito que não. tranquilo. Ah, beleza. Acho que ninguém ia falar. Mas, tranquilo, né? Então, isso são relações humanas, é o que vocês precisam ter claro. E aí vocês vão ver. Aqui cortou um pouco a palavra, depois eu diminuo a imagem lá para não cortar. O que prejudica um relacionamento interpessoal, tá? Então, não estamos falando do relacionamento com você mesmo, estamos falando de um relacionamento com outras pessoas. E principalmente no ambiente de trabalho. Quais são as atitudes que vocês podem ter que vão prejudicar imensamente o relacionamento de vocês com outra pessoa e pode prejudicar o objetivo maior da sua organização ou da sua empresa? Primeira coisa, é o primeiro ponto, é o que vem sempre quando vai fazer uma autoavaliação ou quando você avalia um grupo de pessoas, é a primeira coisa que eles colocam. Não ouvir a outra pessoa. Para ter um bom relacionamento, e eu estou falando de ambiente profissional, mas vocês podem levar isso para outros níveis também, é não saber ouvir a outra pessoa, certo? Eu acho que o ponto principal de vocês é mesmo quando vocês sabem que a outra pessoa está dizendo que não está certo em relação ao seu trabalho, em relação ao que vocês estavam discutindo, você precisa ouvir, certo? Então, vocês quando tiverem situações de conflito dentro do ambiente de trabalho de vocês, independente, a pessoa pode estar errada, você sabe que ela está errada, você vai ouvir ela até o final. Isso faz parte, você acaba construindo uma relação de proximidade, né? É saber ouvir o outro. Depois, que é muito parecido, né? Interromper o outro quando fala. Isso é muito feio, né? Principalmente em grandes empresas ou em pequenas também. Você atravessar a fala do outro ou você interromper o outro sem que ele tenha dado a permissão ou a liberdade ainda. Então, é um respeito de espaço, né? É uma norma, é uma cultura que precisa ter. Enquanto um está falando, o outro não vai falar. Isso é antigo demais, né? Enquanto um burro fala, o outro abaixa a orelha. É mais ou menos isso. E dentro da organização, se um está falando, você pode até saber falar assim, ah, ele está errado, e não é bem assim. Mas você pode esperar ele terminar de falar para você falar que ele está errado, né? E aí um outro ponto que é muito importante, e é isso aqui, tem gente que tem isso de natureza e precisa trabalhar isso quando vai para um ambiente de trabalho, é o tom agressivo da fala. Né? Para a gente construir um relacionamento pessoal dentro da organização, a gente precisa trabalhar até as variações do nosso tom de voz. Né? Se você já tem um tom agressivo por natureza, ou isso precisa estar muito claro para a sua equipe, que você já é assim, que isso é um perfil, que você não dá conta de mudar, ou você precisa se adequar. Tem gente que tem o tom de falar muito agressivo. E às vezes você está ali conversando com pessoas, você não sabe o que está do outro lado, entendeu? É muito isso. Você sabe de você, talvez, e você está conversando com outra pessoa e às vezes o seu tom para ela é muito agressivo. E aí você vai fazer o que ela quer, ou você vai dar uma ordem nela e parece que você está, na verdade, brigando com ela. Então é muito. Precisa tomar cuidado com o tom de voz de vocês dentro do ambiente de trabalho. Ou seja, um tom de voz agressivo prejudica o relacionamento interpessoal. Não estou dizendo que vocês precisam falar manso, doces o tempo todo, não é isso. Mas precisa ter cuidado com a entonação que você usa. Isso é tão sério, porque hoje em dia, por exemplo, eu estou em home office, vai para a quarta semana, né, que a gente está trabalhando em casa. E às vezes a gente trabalha só com as mensagens de WhatsApp ou de outro aplicativo, enfim. E às vezes você não sabe, isso é ruim, que você não sabe a entonação que a pessoa falou com você. Ela às vezes fala alguma coisa num grupo onde vocês estão lá, todo mundo interagindo, a equipe, e às vezes a pessoa fala uma coisa e você vai dar o tom que você quiser para aquilo. Né? Então por isso que o tom de voz é importante. Você sabe como é que a pessoa está quando ela está te falando aquilo. Se ela está agressiva, se ela está nervosa, se isso é urgente, principalmente quando é um superior, né? E te dá uma ordem. Você não sabe se aquilo lá é uma ordem, simples ordem, ou é um puxão de orelha. Então, o tom de voz, aí eu estou falando que ele é importante para o relacionamento. Se for agressivo, ele é prejudicial. Mas é importante vocês saberem o tom que vocês estão usando.
é imposição de ideias sem se preocupar com o outro ou com a ideia dele. Isso acontece muito em empresas pequenas ou empresas familiares, tá? E isso causa muito prejuízo de relacionamento. Às vezes o dono ou os filhos, enfim, a estrutura da família, né, impõe as ideias deles a qualquer custo, sem ouvir. Isso é muito ruim. Pessoal, só um minutinho. Pessoal, só um minutinho, meu filho acordou. Só vou dar uma assistência para ele aqui, é 5 minutinhos, tá? Vocês estão vendo a tela aí? Voltei já. Desculpa. Vocês estão vendo a tela aí de novo? Sim. Beleza. Então eu estava na parte de imposição de ideias, né? Nunca impor a sua ideia acima de qualquer coisa, né? Por mais que você tenha clara convicção de que ela é excelente, você tem que convencer a outra pessoa e não impor, que é diferente, tá? Impor é você colocar de qualquer custo aquela ideia sua. Convencer é você ir conversando e ela vai entender que a sua ideia de fato é a melhor e não vai aceitar ela só porque você está pressionando. Certo? Então, vocês precisam trabalhar o convencimento e não a imposição de ideias ou de valores, tá? Vai muito de encontro a não compreender as outras pessoas. E, por último, a empatia, que é quando você... é a falta da empatia, na verdade, né? Não se colocar no lugar do outro. Isso aqui, para vocês que são assistentes, é importante, porque geralmente o assistente, ele tem um atendimento a público muito grande, ele atende muitas pessoas, e você precisa se colocar no lugar do outro em qualquer momento da sua relação profissional. Você, às vezes, é assistente administrativo e trabalha direto com o cliente. E aí ele vem te reclamar de um produto que foi entregue errado depois de 60 dias de espera pelo produto. O que quer dizer? Você pode simplesmente ignorar, você pode simplesmente tratar mal, mas você precisa se colocar no lugar dele. Olha, o cara ficou 60 dias esperando um pedido. E quando a gente entrega com defeito. Ou seja, ele está irritado, ele está nervoso, ele está tudo de ruim. E se você for na mesma entonação que ele, aí o problema está feito. Então é muito importante que vocês, enquanto assistentes, se coloquem no lugar do outro. É a mesma coisa enquanto eu, professor, ou vocês enquanto alunos. Por exemplo, durante esse início do curso, vários alunos mandaram mensagem que estavam com dificuldades para acessar a plataforma naquele instante. Eu poderia simplesmente dizer, ó, não tem jeito, é isso aí, é regra, né? Fica desse jeito, não dá para fazer nada. Isso vale para qualquer outro professor. Mas existe o outro lado. Olha, o que está acontecendo? O que aconteceu que você não teve acesso? A partir do que ele vai me dizer, aí sim eu consigo. Sabe, é sempre você se colocar no lugar do outro por meio de perguntar o que está acontecendo. E não simplesmente olhar as regras ou as normas e devolver, dizer que não tem jeito, que não pode, que não vai dar certo. Então se coloque no lugar das outras pessoas que estão no seu grupo. E aí sim você consegue se relacionar um pouco melhor. Só permitir a entrada de mais uma aqui. Beleza? Então isso aqui é o que prejudica o relacionamento interpessoal. Prejudica muito. Então são atitudes que se vocês têm, aí vocês, essas aulas é um processo de autoavaliação. Então vocês olhem vocês enquanto pessoas, se isso é característica de vocês. Por exemplo, eu tenho mania de interromper as pessoas, eu tenho mania de falar um tom mais agressivo. Aí esse tal de tenho a mania é o processo de avaliação de vocês, né? O que vocês acham que vocês precisam mudar para conseguir um melhor relacionamento. E o que pode favorecer o relacionamento interpessoal? Fácil, é uma coisa só. Né? Só um item. Ter habilidade e facilidade em compreender os outros. Só isso. É só, né? Mas é um só muito amplo, né?
ter a habilidade e a facilidade em compreender as outras pessoas. Aí eu tenho no final, né? Podemos aprender a aperfeiçoar essas habilidades em compreender as outras pessoas e a si mesmo. Ou seja, eu não consigo, Thales, compreender as outras pessoas. Por exemplo, eu já vi muita gente durante esse processo de pandemia, por exemplo, criticando as pessoas que recebem o auxílio emergencial, ou as pessoas que estão vivendo por conta do auxílio, porque eles falam que é comodismo, que é isso, que é aquilo, aquilo outro. Nada contra quem critica, não tem problema, mas falta aí uma compreensão do outro. A sua realidade não é a mesma realidade que a dos outros milhões de brasileiros, e a sua realidade enquanto pessoa no seu trabalho não é igual ao do seu colega, certo? Então, às vezes você vê o seu colega reclamar de uma situação e você julga ele com uma facilidade, com uma rapidez enorme, mas você não se coloca no lugar dele. Então, para ter um bom relacionamento interpessoal, é preciso compreender os outros. Essa habilidade de compreender os outros, a gente consegue aperfeiçoar com o tempo. Tanto compreender os outros, como compreender a si mesmo, tá? Então, é algo que vocês vão precisar batalhar para ir atrás se vocês ainda não têm isso. O que melhorar? Como que vocês vão melhorar? Como é que eu faço para melhorar, então, o meu relacionamento com as pessoas? Primeira coisa é melhorar o conhecimento de si mesmo. Certo? Eu preciso, antes de querer melhorar o meu relacionamento com qualquer outra pessoa, eu preciso melhorar o meu relacionamento comigo mesmo. Me entender de fato e saber quem eu sou, saber os meus limites, saber aquilo que me chateia para valer, aquilo que não me chateia. Então você precisa se conhecer. Então eu vou parar a aula aqui um pouquinho, e eu só quero resposta sim ou não, só se alguém quiser falar mais. A minha pergunta é se vocês se conhecem efetivamente. Vocês se conhecem? Eu vou até abrir a tela aqui para ver quem vai abrir o microfone. Ou eu posso fazer por chamada também, né? Eu falo o nome, vocês falam se conhecem ou não. Márcia. O senhor podia reformular a pergunta, que eu sou meio com raciocínio meio lento, igual você sabe. O senhor perguntou se a gente se conhece. Qual sentido, assim? Dê um Isso. exemplo. Amplo, sentido amplo. Não tem um sentido específico. Você se conhece? Eu creio que não, porque, tipo assim, por mais que às vezes a gente tipo assim, você tem uma reações diferentes, né? Não sei se é o sentido que você falou. Eu, particularmente, depende muito do meu interior. Se você fala assim pra mim, assim, Márcia, pega aquele copo ali pra mim. Se eu tiver com o emocional tranquilo, beleza, eu vou entender. Ou a forma que às vezes você fala, Márcia, pega aquele copo ali. Então, a forma que você fala é a forma que eu vou receber, entendeu? Se a gente tiver com o emocional da gente legal. Tá, entendi. Daqui a pouco eu comento. Mas, Andreina. Andreina tá rebelde, não abriu o microfone não. Monara. Milka, você abriu o microfone? Pode falar. Eu não me conheço, de forma nenhuma. Não. Tá. Monara abriu o microfone também? Eu ainda estou me conhecendo, estou em um processo, vamos dizer assim, de construção. Certo. Vanessa. Esses alunos rebeldes que não abrem o microfone, vou anotar o nome deles aqui, porque eles estão muito rebeldes. Núbia. Bom dia, professor. Bom dia. Em momentos que, quando eu me analiso, em alguns pontos eu me conheço, mas não totalmente, né? Tem muitos outros que, com o tempo, igual o senhor falou, a gente vai analisando o que a gente está pecando, o que precisa melhorar, né? E se aperfeiçoar. Mas, em alguns pontos, sim, outros não. Entendi. De Marci. Ô, professor. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Então, eu acho que eu me conheço, mas eu só acho. Você só acha. Porque então acontecem outras coisas, né? Fica meio encabulado com as coisas que acontecem na vida da gente, mas eu acho que eu me conheço. Beleza. Tá, bacana, pessoal. A participação de vocês nesse componente que a gente está agora precisa ser maior, tá? Assim, na aula ao vivo, enfim.
Eu, por exemplo, eu não me conheço completamente, né? Tem áreas que a gente não se conhece. O que a Márcia colocou no começo, eu acho que eu me conheço, mas depende um pouco, tá? Não sei se vocês perceberam, mas o que ela falou está muito relacionado à forma que se fala e ao como ela se sente naquele dia, naquele momento, né? Então, ela é uma pessoa que varia de acordo com o sentimento que ela tem. Então, na verdade, ela se conhece, não se conhece amplamente, mas ela sabe que a depender do dia e da forma com que ela esteja, a frase pode soar diferente. Então, o simples fala, pega aquele copo lá, ou pega aquele copo lá. Então, para ela, pode ser a mesma frase em dias diferentes, com reações diferentes. Ela se conhece nesse sentido. E a maioria de vocês, tem alguns que são mais jovens, então eu estou numa fase de construção, ainda não me conheço, é normal. Mas geralmente as pessoas não se conhecem como um todo, né? Mas é preciso que haja um esforço para se conhecer. Certo? É preciso que tenha um esforço, principalmente em relação ao mercado de trabalho. É lógico, um autoconhecimento é muito bom para a vida pessoal também. Mas para o ambiente de trabalho, você precisa saber quais as situações que você consegue lidar, né? Então, quem aí disse que ainda não se conhece, vai buscando técnicas, né? Ao longo do curso eu vou indicar algumas ferramentas para vocês testarem. Mas vocês vão se conhecendo. E é muito importante. Não dá para querer conviver com outros se não se conhecer. Então, o primeiro ponto é tentar se conhecer. Nunca vocês vão esgotar isso, talvez, sabe? Às vezes, quando vocês estiverem lá com 50, 60 anos, vocês falam, não, agora eu me conheço tudo, né? Eu sei. Aí pode até ser, mas nesse processo que nós estamos de construção, nessa mudança, por exemplo, agora para isolamento, às vezes a gente não se conhece perfeitamente. Melhorar a compreensão do outro, melhorar a convivência em grupo. São os 3 pontos que vocês precisam melhorar. Melhorar vocês mesmos, conhecer vocês, melhorar a compreensão do outro. Aí a gente fala de dinâmica de grupo, técnicas de estudo, né, para que você consiga sempre se ver no lugar do outro. E aí, de certa forma, você vai melhorar a convivência. E tudo para isso tem algumas técnicas, tem ferramenta. Então, por exemplo, tem técnica de dinâmica de grupo para que você possa melhorar a convivência do seu grupo. Tem dinâmicas, se a gente tivesse numa aula presencial, daria para fazer algumas coisas mais além, mas aí, em substituição a isso, eu vou compartilhar os vídeos para que vocês possam ver essas dinâmicas. Mas, enfim, são esses 3 pontos que precisam ser melhorados. Em grupo, pode ser observado vários comportamentos. Então, por exemplo, você está inserido em um grupo. Seja que, eu trabalho, eu tenho meu local de trabalho. Então, você pensa aí no seu local de trabalho. Quem não trabalha ainda pode pensar no seu grupo escolar ou pode pensar na sua família. Não importa qual grupo que vocês vão pensar agora. Mas quem trabalha, eu gostaria que pensasse no ambiente de trabalho. Você tem um grupo que você se comporta, que você convive. Geralmente, nesses grupos, vocês podem observar vários aspectos negativos, sendo eles agressividade, pouco caso, indiferença, esnobismo e formação de panelinha. Quem nunca, né, esteve em um grupo, seja ele qual for, ou está em um grupo, em que não percebe um desses itens? Se você não consegue perceber nenhum desses itens no seu grupo, significa que ele tem um bom relacionamento interpessoal, tá? O ideal é que não tenha mesmo nada disso aqui que foi relatado. Mas se existem essas coisas, é sinal de que algo pode ser melhorado. Você precisa entender como funciona o seu grupo, pois dessa forma terá mais condição de entender e ter relações mais amistosas. Isso é os meses de experiência de vocês, né? Por exemplo, eu fui contratado, eu estou com 90 dias de experiência. Esses 90 dias é você pisando em ovos, né? É tipo entendendo o ambiente que você está inserido, para que você tenha o melhor relacionamento possível. E você precisa acelerar essa fase de entender, né? Porque se você deixa para os 90 dias ficar só entendendo, o seu superior ou a pessoa que está te contratando, às vezes não vai ver em você atitudes e às vezes você acaba não ficando na empresa. Então você precisa ser o mais rápido possível nessa percepção do outro, na percepção do grupo. Então quando você é contratado, tá, entrei. Você precisa começar imediatamente a perceber ou como eu vou dizer, a conseguir, né, entender esse grupo que vocês estão inseridos. Por isso, a gente vai falar de percepção daqui a pouco, que é algo que vocês precisam ter rápido, né? A capacidade de perceber as coisas, né?
Isso precisa ser uma habilidade a ser construída para ontem, né? Então, como desenvolver um relacionamento mais eficiente? É tudo que nós já falamos antes, né? Conforme vamos desenvolvendo nosso autoconhecimento e desenvolvendo o conhecimento do outro, vamos aperfeiçoando nossas estratégias de relacionamento. Neste caso, vamos melhorando nossas aptidões em. Você tem que melhorar a sua capacidade de audição, mas não é audição de ouvir, né? De entender, de dar o espaço para as pessoas. Você tem que melhorar a sua capacidade de diálogo. E essas aulas aqui, agora a gente vai precisar que vocês falem mais, para que a gente possa desenvolver isso. Você precisa ter mais aptidão em informar as coisas, na hora de dar uma informação, de ser mais claro, mais coerente. Você precisa aprender a avaliar as pessoas. Você precisa aprender a elogiar as pessoas. Que é fácil, né, a gente falar mal da pessoa, né? Mas aí quando ela acerta, você não elogia. Ou quando você elogia, o seu elogio parece um deboche. Né? Isso é muito comum no mundo corporativo, né? As pessoas não elogiam e quando vem o elogio, você acha que é deboche. Então precisa desenvolver. Você precisa se disciplinar e por aí vai, né? Você precisa desenvolver muitas habilidades, mas como fazer isso, a gente vai aprendendo aos poucos, né? Mas são habilidades que precisam ser desenvolvidas. Ouvir, dialogar, informar, avaliar, elogiar e disciplinar-se, né? São coisas que vocês precisam ter para um bom relacionamento pessoal. E aí a gente vai falar de percepção. Percepção, eu trouxe essa imagem também desfocada aí, mas eu acho que dá para vocês lerem, né? Que é o primeiro item de um bom relacionamento pessoal, é a sua capacidade de percepção. Aí está escrito assim, ação ou efeito de perceber, de compreender o sentido de algo por meio das sensações ou da inteligência. Percepção do sofrimento, do clima, juízo, consciencioso acerca de algo ou alguém. É necessário entender a percepção do certo e do errado. Basicamente, o que se diz aqui é você perceber ou compreender o sentido pelo outro, né? Quando a gente fala é o juízo consciencioso acerca de algo ou alguém, é o juízo que você faz de uma pessoa, de alguma coisa, ou de um processo, ou de uma decisão, é a sua capacidade de perceber, né? Aí geralmente você tem percepção de certo e errado, mas enfim, não é o caso aqui da gente perceber certo ou errado, mas é um outro nível de percepção. Então vamos lá. Para a gente, o que a gente vai tratar como percepção? Processo através do qual as pessoas recebem, organizam e interpretam informações de meio ambiente. Quando eu falo de meio ambiente, eu não estou falando de árvores, não é isso não. É do ambiente em que você está inserido, tá? Então, percepção para nós na administração, para vocês, é a capacidade, é o processo onde você recebe, organiza e interpreta as informações que o ambiente te fornece. Você pode simplesmente receber as informações, não organizar e interpretar da forma que você quiser. Mas você está fazendo um processo de percepção equivocado. Então, o processo você recebe as informações, que jeito? Convivendo com as pessoas. Você vê o fulano falando com o ciclano de forma agressiva. Então, logo você coloca na sua cabeça, fulano é agressivo. E você interpreta, logo, para trabalhar com ele, eu preciso de ter uma postura diferente do que eu trabalho com o ciclano, que tem uma postura mais amena. Então, isso é percepção, isso é o processo de percepção. É a forma com que você lida. Por exemplo, aqui na sala de aula, tem alguns alunos que são mais introspectivos, eles não gostam de abrir o áudio e não falam. Então, eu já sei disso, eu já recebi essa informação, eu já organizei ela. Mais ou menos eu já consigo separar quem é mais participativo e quem é menos. Então, a forma de lidar com um e a forma de lidar com o outro da minha parte precisa ser diferente. Eu não posso tratar os dois da mesma forma. Não estou falando de privilegiar um ou outro, mas eu não posso tratar da mesma forma. Então, tudo isso foi um processo de percepção. Agora, se simplesmente eu não faço isso, eu não tenho essa percepção, eu acabo prejudicando o meu relacionamento com ambas as pessoas. Tá? Maneira como nos vemos, nós vemos, julgamos, conceituamos, qualificamos tanto a nós mesmos, que é a nossa percepção pessoal, quanto às outras pessoas, que é a percepção interpessoal. Então, percepção, além de você receber e organizar, é a forma como você se julga e se conceitua, ou que você faz isso com outra pessoa. Por exemplo, poderia perguntar para vocês
qual é a percepção que vocês têm em relação a um dos colegas de vocês? Qual a percepção que você tem em relação a Monara, por exemplo? Aí cada um vai lá e faz a sua percepção. Como que você está fazendo essa percepção? Qual que é o processo? Olha, você recebeu informações do convívio com ela, você organizou e interpretou. Agora, quando você não tem esse processo e mesmo assim você faz a sua percepção, aí é um juízo, né? Você está simplesmente julgando sem conhecer. Geralmente a gente não deve fazer isso. Então, se eu perguntasse para vocês assim, qual é a percepção que vocês têm, por exemplo, da Adriana? Oxe, quem que é a Adriana? Então, você não tem capacidade de fazer a percepção dela, ou de fazer nenhum julgamento sobre ela, ou sobre o trabalho dela. Então, eu preciso fazer esse processo do meio em que eu estou inserido, e não do meio que eu não estou inserido. Então, esse é um processo que às vezes vocês fazem no automático. Julgam, às vezes, sem nem ter se relacionado. Qualificam a pessoa sem nunca ter trabalhado com ela. E isso prejudica muito. O terceiro ponto aí. Primeiro formamos uma impressão, que é a primeira impressão que temos do outro. Já viu aquela expressão? A primeira impressão é a que fica. Já viram, né? No ambiente corporativo, isso não é verdade. Certo? No ambiente corporativo, a primeira impressão é um processo da percepção. Você vai conviver com a pessoa a primeira vez, você vai fazer a sua avaliação da primeira impressão. Você vai construir ali uma primeira impressão daquela pessoa. Só que quando você vai avançando na corporação ou nos dias que você vai permanecendo lá, aí sim você desenvolve a percepção. Você observa ação, voz, gesto, movimentos e principalmente como aquela pessoa reage ao nosso comportamento. Aí sim você começa a construir uma percepção daquela pessoa. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: a primeira impressão não é a sua percepção em relação àquela pessoa. Certo? Então, por exemplo, convivi com uma pessoa, comecei a trabalhar no escritório essa semana, tá? Escritório de contabilidade. E aí tem um cara lá, ele é chato demais. Quanto tempo você está com esse cara? Ah, não, eu comecei ontem. Ontem ele tratou uma pessoa assim, outra pessoa assim. Essa é a sua primeira impressão. Geralmente não se deve mudar o comportamento ou tratar uma pessoa pela primeira impressão. Então, vocês que querem acessar o mercado de trabalho, que vão acessar, ou que estão entrando, nunca mude sua forma de comportamento em relação a uma pessoa pela primeira impressão. Você precisa de um tempo, que é o processo de percepção. Você precisa construir esse processo. Tá, mas qual que é o tempo necessário? Não existe uma regra. Mas não dá para ser na primeira impressão que você fez. Você está lá uma semana, você observou o comportamento dele numa semana, e aí você já conseguiu formar uma percepção. Aí beleza, pode ser que você tenha essa capacidade. Mas o que eu quero chamar a atenção é que você precisa de observar essa pessoa durante mais tempo. Observar esse grupo durante um tempo maior, para você ter uma percepção e não uma primeira impressão. Lembre-se que percepção é você receber, organizar e interpretar. Então, isso tem muito a ver com o seu autoconhecimento. Quanto tempo eu demoro para gerar uma percepção sobre uma pessoa? Sei lá, mês, 2, 40 dias. Depende do nível de relacionamento. Mas você precisa ter isso. Por exemplo, em relação às pessoas da sua família, você já deve ter percepção muito bem formada. São pai, mãe, irmã, tia. Mas em relação ao mercado de trabalho, você está entrando ali agora, então você precisa de um tempo maior para gerar essa percepção. Então, desse slide, o que tem que ficar de mais claro para vocês, que percepção é receber, organizar, interpretar, que nunca a gente chama de percepção a primeira impressão que se tem, e que percepção ela pode ser pessoal ou pode ser interpessoal, tá bom? Ô, professor, ainda mais sobre... Oi? O senhor falando isso, a gente vê muito isso no dia a dia, né? Porque, assim, muitas pessoas vê uma pela primeira vez, aí já falaram que Ajuda, fulano né? parece ser assim. Aí, com o Isso. tempo, quando ela conhece a pessoa, realmente, aí ela vai falar, nossa, fulano, eu tinha essa impressão de você, achei que você era muito metida. Mas aí eu percebi que você é uma pessoa tão assim, assim, assim. Então, é esse o pecado que a gente peca diariamente, né? Julgar, assim, Isso. ter a primeira percepção da pessoa sem nem ter o convívio com ela, só de cara já
Já Isso. falar isso é uma coisa muito importante mesmo, da gente se analisar mesmo. É. Quem falou foi a Núbia, né? Isso, professor. Pessoal, prestem atenção no que a Núbia falou. Ela falou no âmbito pessoal. Agora, pense isso no ambiente de trabalho, numa situação. Por exemplo, você começa numa organização hoje, vai trabalhar com outros 4 assistentes administrativos. Então, vocês são 5, vocês vão trabalhar ali. E aí, você, no primeiro dia, tem uma primeira impressão de todos e você acha que todos são enjoados, que todos são nojentos. E a partir do segundo dia, você já tem uma atitude diferente em relação a eles. Por exemplo, você começa a se opor àquilo que eles falam, você faz pouco caso do que eles falam, que eles são nojentos. Imaginem só essa situação. Vocês começam a bloquear essas pessoas. Olha, você está entrando na empresa, você passou um dia com essas pessoas, gerou uma primeira impressão delas, e a partir disso você começa a se defender. Que é normal da mente humana, né? Aí é normal. E aí você chega no final, na sexta-feira, e o supervisor chega e fala, olha, infelizmente a gente não tem espaço para você aqui, a gente não vai te contratar, você está na experiência, pode ir embora. Vocês percebem que o que a Núbia falou, né? Você julga a pessoa e depois de um tempo, na vida pessoal a gente tem isso, né? Você tem possibilidade, né? Não tem tempo, né? Você pode voltar atrás. Mas dentro de uma organização não dá tempo para isso, entendeu? Se você faz uma primeira impressão e já muda a sua atitude, que essa é para isso que a gente faz a análise, né? Para mudar nosso comportamento, e você muda e perde seu emprego. Ou seja, primeiro você precisa entender, é devagar, né? Não dá para julgar de imediato. Imagine só, se você demora uma semana ou 2 para gerar percepção, você percebe que o fulano é um pouco mais agressivo, mas em contrapartida ele tem uma empatia muito grande. É a forma dele falar que é daquele jeito. Então você percebe que aquilo é dele, não é que ele estava falando daquele jeito só com você, mas é um comportamento normal dele. E aí você tem atitudes diferentes. Então, o que eu quero mais chamar a atenção, obrigado, Núbia, por ter contribuído, é isso. Não dá para, no ambiente de trabalho, mudar a sua atitude mediante uma primeira impressão. É preciso de um processo de percepção maduro. É preciso receber, organizar e interpretar. Certo? Obrigado demais, Núbia. E aí, a gente continuando quanto à percepção, algumas outras coisas. Quando a percepção é positiva, acontece uma boa relação. Certo? Então, se você consegue tirar da pessoa, nossa, eu acho que aquela pessoa é gente boa, né? O jeito dela falar, o tom de voz, ela sempre fala por favor. Então, se você forma uma percepção positiva em relação a um grupo ou uma pessoa, a tendência é que a relação interpessoal seja excelente. De outra forma, se você gera uma percepção negativa, fica mais difícil estabelecer uma relação pessoal, interpessoal. A relação acaba ficando cheia de conflitos, que foi o que eu falei. Se você gera uma percepção muito rápida, negativa em relação à pessoa, o ambiente fica pesado, vocês não conseguem. Por quê? Porque tanto você vai começar a criar barreiras para aquela pessoa, como ela vai perceber suas atitudes e também cria barreiras. E aí fica 2 ali, né, ou 3, um grupo inteiro, sem um diálogo, sem conseguir dialogar, sem conseguir alinhar os objetivos. E aí isso para o ambiente de trabalho é muito, mas muito negativo. Não só para o ambiente de trabalho, como para o ambiente, por exemplo, de ensino. Imagine só vocês, se vocês gerem uma percepção negativa de mim e começam a não participar das aulas, ou não fazer as atividades. Então, isso acontece muito também em sala de aula. Então, percepção boa, ou um processo de percepção bem feito, com todo cuidado, tende a ter relação interpessoal positiva. Um processo de percepção ruim, mal feito, gera dificuldades de relacionamento, tá? E aí que esse último ponto é tudo que a Núbia falou, né? Percepção, por vezes, é cheia de preconceito. Julgamos por classe, cor, religião, maneira de vestir, etc. Então, na verdade, no ambiente de trabalho, isso existe. Ah, não, no ambiente de trabalho não existe preconceito. Existe. Às vezes a pessoa julga o outro pela religião, né? Julga o outro pela maneira que o outro se veste, julga o outro pela cor, que é horrível isso, mas isso existe, né? Vocês já devem ter passado situações muito parecidas com isso. Eu já passei situações onde a gente presencia isso, ou seja, trata diferente o outro porque o outro é negro e esse aqui não é, ou trata diferente o outro porque o outro é espírita ou católico, enfim.
Isso tem que estar fora. Para que a gente tenha um relacionamento interpessoal na nossa organização bom, eu preciso que esses preconceitos estejam fora. Eles não deveriam nem existir, né? Ponto. É uma coisa. Mas já que eles existem, a gente precisa pelo menos tirar isso de dentro da nossa organização. É preciso ter fora, tá bom? E, pessoal, eu acho que para a aula de hoje era isso que eu tinha planejado. Eu vou fechar aqui a apresentação, voltar para a nossa tela, parar a apresentação. Vou abrir aqui agora. Parou. Alguém falou alguma coisa no chat aqui? Josias, o preconceito. É isso aí, José. Eu acho que ele não sei se ele comentou agora, foi quando eu estava falando aqui do preconceito, né? Quando a Núbia estava comentando, na verdade. Pessoal, essa era a aula de hoje, né? A gente vai começar a falar de relacionamento interpessoal e nós começamos a falar pelo processo de percepção, né? É meio psicológico, é meio filosófico às vezes as pessoas acham que isso, mas é da nossa mente, a gente precisa construir ou saber fazer um processo de percepção correto, né? A gente precisa desenvolver essa habilidade. E para desenvolver isso, vocês precisam se conhecer, né? O tempo que você demora para gerar uma percepção de uma pessoa, por exemplo. Então, o autoconhecimento é muito importante. Eu vou lançar uma pergunta aqui, deixar aberto para ver se alguns de vocês participam. Percepção, então. Foi o tema principal da nossa aula é percepção, né? Eu queria que quem quiser comentar alguma experiência sobre isso. A Núbia já comentou, né, um caso dela meio geral, não foi dela em específico, né, mas um caso que ela consegue observar. Mas vocês conseguem entender a importância disso? Ou já visualizaram situações que, se vocês tivessem uma percepção, ou se vocês tivessem claro esse processo, seria diferente? Já perderam alguma oportunidade de emprego? Ou já conhecem pessoas que perderam por conta de comportamento? Queria abrir aqui um diálogo agora com vocês, entendeu? Experiências que vocês tiveram ou que alguém teve em relação a isso. Ah, não, fulano perdeu o emprego por causa de um comportamento assim, assim, assado. Não precisa dar o nome das pessoas, né? Mas para a gente trazer isso para o contexto real de vocês, tá bom? Eu vou deixar aberto eu preciso de pelo menos umas 3 participações, né? Para a gente conversar mais um pouco. Ninguém vai falar nada. Quem aqui trabalha? Eu. Márcia, acho que tem outras pessoas que trabalham aqui, não tem? O de Marci não Também. trabalha, ele falou na última aula. Milka, você trabalha? Sim. Tá. A Nubia eu acho que não trabalha, que eu lembro. Mas das duas que trabalham, né? Márcia e Milka. Existe muito essa falta de percepção no local de trabalho de vocês? Tipo assim, vocês veem que as pessoas elas não param para analisar o comportamento da outra e simplesmente saem julgando ou saem qualificando as pessoas? Tem. Sim. É o que mais tem, professor. Tá, quando vocês falam assim, a Milka falou sim, a outra falou que mais tem, mas como que vocês conseguem perceber isso? Que tipo de atitude vocês veem que vocês conseguem observar isso? O meu caso, professor, muitas das vezes você chega com a ideia, você tem entendimento de um determinado problema, você dá uma ideia, você vê que é o ponto mais acessível, às vezes, para sair daquela determinada situação, e aí a pessoa vai lá na frente e passa a ideia como se fosse dela, entendeu? Leva todo o crediário, e por você ter uma função menos favorecida, né? Aí não passa que foi você que deu a ideia, entendeu? No meu ponto, muitas das vezes que eu vejo é isso. Certo. E você, Milka? Eu tenho que dar minha opinião. Onde que eu trabalho é complicado.
Aqui tem muita intriga e... São muito poucas palavras. É muita picuinha, muita crítica, deboche. Entendi. Eu acho Professor, que o que a Marcia... Pode falar de Marcinho? quando eu trabalhava na metalúrgica, como era só homem mais homem, então o ambiente era ou ajuda ou tipo assim, vai se lascar, sai de perto de mim. Que é o dia inteiro, geralmente passa muita raiva em pedir desse trem, então lá não tinha muito papo, não. Tinha as brincadeiras lá do almoço e tudo mais, mas no meio do trabalho lá mesmo era todo um cara fechado e tinha as brincadeiras de vez em quando fora de hora, mas geralmente tudo dessa forma. É um povo mais ignorante. O que o Di Marci está fazendo aí é uma percepção. Não sei se vocês conseguem. Ele avaliou o ambiente que ele está inserido. Então, por exemplo, ele sabe que aquele ambiente que ele estava era totalmente ignorante, né? As pessoas têm paciência zero. Ou seja, ele vai se comportar de acordo com aquilo, né? Ele vai fazer o possível, mas ele também não vai se opor, né? É um típico processo deles, né? O que a Márcia pontuou tem muito a ver com relacionamento interpessoal, mas aí tem um pouco a ver lá com aquelas habilidades que vocês ranquearam, lembra? Da ética profissional. Então a Márcia pontuou um item que tem muito a ver com relacionamento interpessoal, mas tem muita relação também com ética, né? É sempre dar crédito a quem merece o crédito, né? E tem a ver, para me ter um bom relacionamento interpessoal no mercado de trabalho, eu preciso ter os princípios éticos e valores muito bem respeitados. Porque senão é muito difícil. É muito difícil você ter bom relacionamento com quem não tem ética profissional. Certo? Então, é um caso que a Márcia expôs. O que a Milka expôs é muito comum, né? Por mais que pareça que não, mas é muito comum. É um grupo que tem muitas intrigas, muito snobismo, enfim, foi os itens que ela falou. Então, a gente não está no grupo, ela que está. Mas é perceber o que dá para ser feito. Ela já conhece o grupo dela. Então, se ela fosse, por exemplo, gestora de RH, ou se ela fosse responsável pelos recursos humanos, ela teria aí um grande desafio, que era quebrar isso dentro dessa organização e trazer a organização. Por quê? É muito difícil essa organização que a Milka falou, com essas características, ter um bom resultado. Pode ser que eles tenham lá, que a empresa seja grande, mas é difícil ter bons resultados. O Di Marci fala, por exemplo, de uma característica que não impede que se tenha bom resultado, né? É um perfil do profissional daquele tipo de atuação. Então, na verdade, a empresa que o Di Marci menciona pode ser que tenha melhores resultados do que essa Camil. Essa da Márcia, nada interfere no resultado da empresa, mas interfere no ambiente ou no clima organizacional, né? Como que as pessoas se relacionam ali. Mas é isso. Pessoal, o que que vai ser a nossa atividade, né? Lembrando para vocês que a gente encerrou aquele primeiro bloco de introdução. Então, para acessar a atividade de hoje, vocês não vão clicar mais naquele primeiro bloquinho. Naquele primeiro bloco, vocês vão clicar no segundo, que vai ter a palavra relacionamento lá, tá? No segundo bloco. Vocês vão no mesmo lugar, fórum de discussão, e a gente vai falar de percepção, tá? A atividade de hoje é vocês ir lá no fórum, respondendo a basicamente isso, né? Qual que é a importância do processo de percepção para um bom relacionamento profissional? Quem tiver, às vezes, dificuldade para relacionar com o ambiente profissional, ou porque não teve uma experiência, tenta fazer conceituando, né? Mas se quiser usar um exemplo pessoal, pode utilizar. Quanto mais vocês interagirem lá no fórum, melhor é para a gente evoluir nas aulas. Porque como não dá para a gente ficar aqui 4 horas online conversando, porque cansa, a gente sabe que não é produtivo, então a gente precisa da interação de vocês no fórum. Então, terminando a aula aqui, vou, no mesmo processo de antes, subir o vídeo para o YouTube. Assim que ele terminar de subir, eu vou disponibilizar lá a atividade, que é no próprio fórum, não é um envio de tarefa, é lá no próprio fórum. Vocês vão comentar sobre o processo de percepção para um bom relacionamento profissional. Se possível, utilizar exemplos. Que foi o que vocês fizeram aqui, alguns fizeram, né?
Mas, ou seja, o quanto é importante eu perceber o mundo em que eu estou inserido para me poder mudar, ou para eu poder mudar o meu comportamento, para eu traçar estratégias diferentes. Porque o processo de percepção ele serve para isso, para você mudar a sua estratégia perante um grupo e aí você conseguir o seu resultado ou o seu objetivo. Lembre, você precisa de um objetivo. Certo? Se você entrou numa empresa que era aquela que você queria, que você quer alcançar um cargo, então você precisa de um bom relacionamento. Então você vai ter que construir uma percepção das pessoas para que você consiga subir aos cargos que você quer. Tudo bem? Dúvidas, perguntas, sugestões, reclamações? Não, por Não? enquanto não. Beleza, então eu vou parar a gravação, finalizar a aula, agradeço vocês e lá pelas 10h40 eu mando no grupo o link da atividade para vocês entrar e responder, tá bom? Obrigadão e boa semana para vocês. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.